Boa noite, pessoal! Vamos lá, começando ao vivo a nossa live de hoje. Esperar aí o pessoal entrar. Tony, Luzia, boa noite. Maricélia, Renato e Estrela Guia, que alegria ver você aqui. Maria Luísa, boa noite. Legal. Vamos lá, gente. Hoje a gente tem uma live especial, nossa segunda live, que a gente vai falar do profissional Peter Pan sem asas. Beijo, rei. Muito bom. Vamos lá, esperar mais um pouquinho. Aproveitando quem tá aqui, Edu, escreve pra mim. Ontem não deu tempo da gente perguntar, mas escreve pra mim qual é a atuação de vocês e qual a localidade que vocês estão conectando pra gente saber aí, né? As cidades, os estados, quais são as profissões. A gente vai falar hoje, né? De diversas atuações. Seria muito legal conhecer um pouquinho mais de vocês. Boa noite! Vamos lá! Ótimo! Enquanto vocês escrevem aí, boa noite, Gal! Vamos lá! Vila Velha, Espírito Santo, o Rô de São Paulo, bem-vindo, Rô! Vai ter gente aí de Campinas, Gabriel entrando agora, muito bem. Gente, então só para quem perdeu a live de ontem, que foi a live do Harry Potter, ela já está liberada no feed. Então, a hora que vocês tiverem um tempinho lá, vale a pena conferir, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O pessoal chegou aí, Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, muito bom, São Paulo, Espírito Santo, Campinas, ótimo. Então vamos lá. O que eu trouxe, né, com esse Peter Pan sem asas, né? Se a gente lembrar lá do desenho, né, e do filme, Peter Pan, na verdade, Peter Pan nem asa, né? Ele voa com o próprio corpo, né? Mas por que eu trouxe essa conexão, né, do Peter Pan sem asas? Que na verdade, assim, o Peter Pan sem asas, ele para de voar, né? Ele deixa de fazer tudo que ele faz, né? Dentro do mundo e tal. E aí o que uma crença, né, que muitas pessoas têm, pode ser que algum de vocês se identifiquem com relação a isso, é quando a gente pensa em mudar de trabalho, né? A gente fala, poxa, quando a gente pensa, né, em alguma atuação, alguma profissão, e a gente fala, poxa, eu queria tanto fazer aquilo, e aí quando você pensa naquela profissão e naquela atuação, sabe quando dá um quentinho assim no coração? Você fala, nossa, seria tão legal, sabe? Seu brilho, né, o olho brilha, né? Você fala, nossa, que demais. Dentro do seu coração, aquilo é muito real, é muito possível. Mas nos segundos seguintes, pode vir uma vozinha e falar que pode ser, às vezes, da nossa família, né? De algum amigo, da nossa esposa, do nosso esposo, do pai, mãe. E falar, cara, você vai querer mudar, né? Pra quê? Né? O mundo tá em crise, né? Você vai querer sair, tem tanta gente precisando de emprego, pra que você quer mudar de profissão? Né? Até essa altura do campeonato você vai querer mudar, você vai começar do zero, você tá louco, né? Quem aí em algum momento já ouviu, né, essas vozinhas aí acontecendo? Então é isso que acontece com a gente, quando a gente deixa essa voz falar mais alto, a gente perde, Peter Pan perde as asas dele, né? Porque de alguma forma tá cortando as nossas asinhas, né? As nossas
opções aí de sonhar. E aí, explicar também que não necessariamente a gente precisa ter esse medo, né, paralisante, né? Ele não precisa ser real. Porque quando a gente já constrói uma jornada, a gente, mesmo que a gente mude, né, no meio do caminho, a gente nunca vai começar do zero. Porque a gente leva o nosso pacote de habilidades, né? Quem acompanha aqui a DT Flex, eu falo sobre habilidades flex, que são essas habilidades, né? Que elas são flexíveis, né? Que elas são transferíveis de um ambiente para o outro, né? De uma área para outra, de uma profissão para outra, né? Então, às vezes a gente tem habilidades de comportamento, né? Soft skills, que se encaixam muito bem em outros mercados. Em alguns momentos a gente precisa, sim, trabalhar um pouco mais a questão técnica, mas comportamento, por exemplo, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Fala até, contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Então, se você tem as soft skills, que são essas habilidades comportamentais muito bem desenvolvidas, isso é uma transição, pode te ajudar demais, né? Porque vai abrindo realmente portas. E aí, alguém aqui, gente, né? Ó, o Gui entrou, boa noite, Gui, a Lu. Vocês já sentiram isso, assim, uma vontade de fazer algo diferente e o medo que fala, meu Deus, acho que é melhor ficar aqui, né? Conta um pouquinho no chat que eu vou acompanhando vocês. E aí, um ponto super importante é a gente manter as nossas áreas a gente pode entregar, né? E consciência das nossas habilidades. Então, né, se você, quem estiver interessado, estiver disposto a montar um plano, né, consciente, né, para fazer essa dança, né, não é deixar um Peter Pan voando sem rumo, tá, gente? Assim, quando eu tô, né, é até engraçado falar isso, né, porque a ideia não é a gente ir sem rumo, a ideia é a gente usar as nossas melhores habilidades, né? E isso tudo é possível, isso, Edu, é isso mesmo, a família, pai, mãe, né, que pode falar, porque, querendo ou não, os nossos pais, eles se preocupam com o nosso futuro, né? E aí vai falar, ai meu Deus, meu filho vai mudar de novo, né? Esse menino não toma jeito, ficar preocupado. Então, assim, essa crença, né, ela pode ser quebrada se a gente montar um plano realmente, né, de aprendizado e de ações que vão te levar na direção certa, né? De novo, não é para o Peter Pan ficar voando sem rumo. E aí, realmente, você conseguir, né, avançar na sua carreira, colher resultados diferentes, né? E aí, olhando isso, imagino que vocês devem estar perguntando, né? Mas, Marina, como é que eu começo, né, a fazer essa mudança? Eu tenho vontade de ter as minhas asas, de pensar em coisas diferentes. Tem um ponto legal, não sei se vocês acompanham também aqui alguns vídeos da DT Flex, eu tenho uma história que eu conto minha, né, que é da habilidade brigadeira, habilidade. E aí eu falo, né, que eu tenho 10 mil horas de habilidade brigadeiro, porque é uma habilidade que eu tenho e gosto de fazer. Também 10 mil horas de louça que eu lavo muito bem a louça, mas eu não gosto de fazer, né? E com a nossa maior expectativa de vida, né, com todas as gerações aí trabalhando no mercado de trabalho, estando mais ativos por muito mais tempo, a gente precisa descobrir quais são as nossas habilidades brigadeiro, né? Para que a gente realmente consiga, dentro da jornada da nossa carreira, que a gente possa usar essas melhores habilidades, né? Que a gente gosta, que a gente tem orgulho daquilo, né? Que a gente entre em estado de flow, né? Para quem nunca ouviu estado de flow, é quando a gente faz uma atividade que a gente nem vê o tempo passar, a hora que vê, fala, nossa, passou 4 horas, eu nem senti, né?
isso é um indício de que essa habilidade ela está muito bem desenvolvida, que isso é muito natural para você. Então a ideia, né, anotem aí, que começar a prestar atenção, né, quais são as suas habilidades brigadeiro, né, para que vocês possam ter uma carreira longa usando mais essas habilidades que vocês são bons e que vocês gostam. E aí, quando a gente pensa nessa transição de carreira ou até a montagem, né, de um plano para essa transição, que ela não precisa, uma transição como essa, né, no mundo, no mercado onde tá mudando tudo, ela não precisa ser da noite pro dia, né? Eu não falo assim, eu falo aqui na DT Flex, né? A nossa carreira não é jet ski, né? Ligou e foi. Ela é muito mais barco, né? Então é o que? A gente tá lá, né, com o marinheiro, né? Segurando lá o timão, né? O leme e a gente vai indo para as direções e vai entendendo os cenários, né? Vai entendendo ali como é que tá o mar, para que lado que eu vou, né? E segue ali um direcionamento. Então, fazer esse plano é extremamente importante. E aí, desses pacotes, né, de habilidades que a gente tem que prestar atenção, como eu disse um pouquinho antes, quais são as habilidades técnicas, né, que a gente chama de hard skills, quais são as habilidades comportamentais que eu preciso, né, que são as soft skills, e quais são as habilidades digitais, porque a gente não pode deixar de falar, né, das digital skills nesse movimento que a gente está vivendo agora, que essa nova carreira que eu quero, né, fazer o meu plano está exigindo, né? E aí, diante do que eu tenho, né, do que você ganhou ao longo dos anos, você vai aplicar dois conceitos, né? Que é um conceito de upskilling e reskilling, né? E isso está muito conectado também, tem sido muito falado quando a gente lê sobre tendências do mercado de trabalho do futuro, né? Então, upskilling é quando eu dou um up numa habilidade que eu já tenho. Então, imagina que eu tenho uma habilidade de comunicação e eu quero ficar ainda melhor. Eu posso fazer um super curso de oratória, por exemplo. E o reskilling é quando eu requalifico, né? Então, eu identifico uma habilidade que eu ainda não tenho, mas que eu preciso adquirir aquela habilidade para que eu continue trabalhando, né, a minha empregabilidade. A gente falou muito sobre empregabilidade ontem na live do Harry Potter. E aí, eu não sei se vocês acompanham, né, as top habilidades do Fórum Econômico Mundial, mas tem um estudo, né, que fala que até 50% da força de trabalho, né, nos próximos anos, até aí 2025, vai realmente viver uma grande transformação com relação a essas habilidades, né? Então, algumas profissões deixam, né, de ter a mesma relevância. Então, pessoas que estão nessas profissões, elas vão ter que aplicar o reskilling, ou seja, se requalificar. E outras profissões que ainda, né, são consideradas legais, né, e que vão seguir nesse novo mercado, esses mesmos profissionais também vão precisar desse upskilling, né? Então, de dar um up nessas mesmas habilidades. Então, a minha pergunta aqui vai para vocês, né? Será que nessa mudança do mercado que a gente já está vendo, né? Tanta coisa acontecendo, será que não está na hora da gente liberar a nossa asinha de Peter Pan e a gente começar a sonhar mais? Quando a gente imagina futuro, a gente fala hoje, né? Imagine futuros. A gente fala no singular, no plural, futuros, porque eles podem ser diversos. Aqui na DT Flex, né, das nossas grandes entregas é treinar pessoas para que elas sejam carreiras múltiplas, né? Então, o programa do design tático ajuda, né, a acender essas habilidades que você já teve para que você monte realmente outros planos, né, de outras atuações. Imagina se daqui para frente a gente começa realmente a trabalhar por projeto, por entrega.
E aí a gente sabe qual é o nosso pacote de habilidades brigadeiro, né? Quantas prestações de serviço a gente vai poder fazer com entregas relevantes, com entregas que realmente vão ajudar o cliente. Imagina que legal, né? Imagina que satisfatório a gente ter esse tipo de trabalho. E aí, vou trazer aqui uns exemplos de quando a gente supera, né, essa cortada de asa aí do Peter Pan, né? E aí vou contar duas histórias. Uma, vou contar a minha própria história, né? Quem me conhece um pouco mais aí sabe que eu fiz biologia na graduação. Eu sempre quis fazer biologia desde criança, né? E assim, sempre fui incentivada pelos meus pais, eu nunca tive, né? Vai fazer outra coisa, né? Ou vai atrás de uma outra emprego que possa te dar mais dinheiro. Eu nunca tive nada disso, simples, né? Sempre fiz colégio técnico, né? E fui indo atrás. E aí, ao longo do tempo, mesmo, né? E existe, né? Algumas profissões e as pessoas falam, mas isso aí não vai dar dinheiro, né? Igual ontem a gente falou também, né? Do divergir, da gente ficar olhando para o mercado, qual é a profissão do momento, qual que vai ganhar mais dinheiro, né? Que é importante a gente ver, mas a gente tem que ver o que faz sentido pra gente também, né? Lembra da nossa habilidade brigadeiro. E aí eu nunca deixei nenhuma voz, né, de algum preconceito da biologia me tocar, né? E fiz minha faculdade, adorei ter feito, né? Eu enxergo que eu tenho uma visão hoje, né, de mundo, né, da natureza e de detalhes e de coisas que me ajudam, que é a biologia que me trouxe. E isso eu consigo levar hoje para o mundo dos negócios, né, e para as carreiras. E em alguns momentos também dentro da minha carreira dentro da biologia, eu sempre tive muito essa coisa de praticar o inédito, né, que a gente fala que é a hashtag oficial aqui da DT Flex, que é você se expor ao novo para ganhar novas habilidades. Eu sempre tive essa vontade, né? Então vinha vamos participar da CIPA, e vamos para a CIPA, vai participar de um projeto para receber os americanos aqui, vamos. Vamos participar do Comitê de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, vamos, sempre topei, e isso fez com que as minhas habilidades, elas fossem ficando cada vez mais fortes, né? E ampliando esse meu pacote. E até um determinado momento, né, que eu fiz uma transição, né, saí da biotecnologia que eu trabalhava, né, numa grande empresa do Grupo Votorantim, e fui para uma área, né, que depois virou Monsanto, né, e fui para uma área de marketing, de comunicação, né, e depois fui para áreas de clientes, área comercial, atendimento a clientes, experiência do cliente, né. Então, assim, o que fez, na verdade, né? Então, imagina, voltando lá pro Peter Pan, né? Em nenhum momento eu cortei a minha asinha, né? Em nenhum momento eu falei, não, Marina, você tá indo muito fora, né, da biologia. O que você tá indo atrás de marketing, de comunicação, de área comercial, né? Então, nunca teve isso. Eu simplesmente me deixei voar, né? E usando realmente as minhas habilidades, né? Eu tinha convicção do que eu poderia entregar, né? Com o meu esforço, com a minha dedicação, e eu falava, poxa, eu sou boa nisso, né? Pode ser que eu não tenha ainda faculdade, né, de comunicação, mas eu tenho aqui uma experiência que eu posso, que é flex, né? Que eu posso levar para essa nova atuação. Então, isso para mim fez uma grande diferença, né? Da gente ter essa consciência do que a gente é bom, olhar para nosso pacote de habilidades e não nos limitar pelo nosso cargo ou a nossa formação, e aí abrir portas, né? E atrás de novas oportunidades. Muitas pessoas também acreditaram, né? Em mim, eu sou muito por todas as áreas. Mas vocês conseguem enxergar que o quão é importante a gente com asas, né? Para que ele realmente possa criar novas carreiras num momento onde a criação de novas carreiras é muito bem-vinda. Faz sentido para vocês, gente? Escreve aqui um pouquinho no chat para eu ver se vocês estão acompanhando
a linha de raciocínio. Legal que vocês vejam aí se faz sentido, né? É um pouco de uma libertação, né? De falar, poxa, eu posso ser o que eu quero ser, né? Posso montar um plano, as coisas podem ir indo, né? No meu ritmo, posso ir fazendo jornadas duplas, né? Aprendizados aí em paralelo, e isso é muito legal. E uma outra história que eu vou contar que quem já é aluno da DT Flex, eu sempre conto essa história. Aqui a gente fala muito, né, sobre habilidades e Leonardo da Vinci é uma grande inspiração, né? Obrigada, Edu, pelo joinha aí, que faz sentido então, né? Leonardo da Vinci é uma grande inspiração aqui na DT Flex, né? Porque ele é um polímata, né? Um cara de diversas habilidades. E aí, uns anos atrás, o pessoal encontrou um currículo que o Leonardo da Vinci escreveu a punho quando ele tinha 30 anos, né? Foi o momento que ele estava procurando emprego. E aí, naquela época, né, ele foi escrevendo as coisas que ele sabia fazer, né? Então, assim, ele falava de armas de guerra, né, que ele sabia preparar campos de batalha dentro do mar, fora do mar, conseguia levar água em lugares difíceis, tinha um monte, sabe, eram vários itens, né, nesse currículo escrito à mão, que foi encontrado e foi traduzido por uma consultoria de Nova York. E aí eu trago, né, essa tradução aqui dentro dos sprints, né, das mentorias do design tático. E aí você vai vendo, né, o Leonardo da Vinci contando tudo que ele entrega, né, esses exemplos aí que eu trouxe para vocês, e depois ele fala de esculturas, de pinturas, né, de diferentes coisas que ele poderia fazer. E na época ele entregou esse currículo para o Duque de Milão, que foi o Duque que encomendou o quadro da Santa Ceia, né, que é o quadro lá de Jesus e os 12 apóstolos. E aí o Duque, né, viu o currículo da Vinci e contratou, né, e aí segue a trajetória, né, do Da Vinci, aí quem gosta pode procurar mais sobre isso. Mas o que eu trago aqui como uma reflexão conectada, né, com essa nossa live de hoje? É que assim, o Da Vinci em nenhum momento ele se prendeu, né, na escrita dele, ele tem convicção do que ele entrega, ele tem convicção da habilidade dele. Então ele, em nenhum momento ele fala, não, ó, eu tenho que ir atrás de um cargo de pintor clássico, porque eu tenho habilidade de pintura. Não, eu tenho que ir atrás, tenho que ser gerente de inovação e armas, porque eu faço coisas dentro das grandes batalhas. Tenho que ir atrás de de um cargo onde eu mexa com marcenaria avançada, porque eu sou muito bom, né, com objetos de madeira. Então, assim, em nenhum momento ele fala isso, né? Ele se prende a algum cargo, a alguma formação. Ele simplesmente fala, eu sou capaz de fazer isso. E eu gosto muito de contar essa história de Da Vinci, porque a gente está num momento que a gente precisa dessa convicção, né? Da gente bancar o que a gente é, né? Como pacote de habilidades. Isso faz toda a diferença, porque muda o nosso posicionamento, muda a forma como a gente se coloca diante das situações, a forma como a gente fala sobre a gente mesmo, a forma como a gente escreve sobre a gente mesmo, né? Então, num LinkedIn, num currículo, para uma entrevista, para uma conversa com seu chefe, para uma conversa com um time, com um par de outra empresa. Então, eu gosto muito da história da Vinci porque ela traz isso, né? Ela traz essa convicção, né? Imagina ele lá, né? 1400 fazendo esse currículo. E aí, boa noite, Bia. Beijo, linda. Que bom ver você aqui.
lá em 1482, né, usando esse currículo, e ele realmente acreditando no que ele podia entregar. Então, assim, eu tô aqui para acender realmente as suas habilidades, para que vocês acreditem em vocês, né, daqui para frente. E aí, vocês podem estar falando, né, mas como é que eu, de alguma forma, né, como é que eu faço então, né, para eu liberar as minhas asas, né, para ter um Peter Pan original aí que voa, né, no rumo certo para encontrar novos resultados. Então, a gente poder montar hoje mesmo, sabe, um plano de transição, né? Pode ir sendo feito aos poucos, até mesmo para você ganhar confiança, né, nessa nova área que você deseja ir, né? Então, posso querer fazer algo dentro da gastronomia, né? Posso querer atuar como psicóloga em clínica, posso querer atuar como prestador de serviço de uma determinada área, né? Então, assim, tá livre pra gente criar. E lembrando, né, que a nossa carreira a gente não faz os desenhos na velocidade de jet ski, a gente faz os desenhos como se fosse um barco, né? Por isso que eu trago muito o mundo náutico dentro da DT Flex, né? Pra gente realmente fazer trilhas e rotas, né? Desenhar rotas que realmente façam sentido. E que se precisar a gente ajusta a rota, né? Porque às vezes no jet ski é tanta velocidade que você não consegue nem ajustar a rota, né? A hora que foi, já foi, né? Já passou do timing ali. E aí, eu não sei se vocês acompanham também, até os grandes, né? Fundadores, né? De grandes empresas de tech, eles começaram também, né? Com uma ideia, né? Com atuações paralelas, foram indo, né? Nesse movimento, né? Às vezes, ou 100% dedicados ao projeto, ou part-time, né? Uma parte, um momento, uma dedicação e depois outra nesse projeto. Então, assim, a gente pode fazer isso, né? E isso é começar a desenhar a nossa trilha como carreira múltipla, né? Indo em busca dessas habilidades brigadeiro. E aí, tem uma reflexão que eu sempre lembro, que fala, né? Os próximos 5 anos, eles vão passar de qualquer forma, né? O que a gente vai fazer para que esses anos sejam incríveis e eles sejam diferentes, né? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa senhora, né? Já passou todo esse tempo e às vezes eu tô aqui no mesmo lugar, né? Tem gente que passam os anos e estão sempre com coisas novas, né? Profissionais que têm características de praticar o inédito, por exemplo, tá sempre fazendo coisas diferentes e ganhando novas habilidades. Mas tem profissionais que estão há 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, assim, qual será o seu momento, né? Você realmente tá ampliando o seu pacote de habilidades ou você só tá fazendo, né, apertando o botão ali, né? Porque aí no final vai parecer que você tem 10 anos de experiência, só que no final as atividades e as habilidades elas acabam estando ali, né, muito reduzidas. E aí, uma forma, né, que a gente pode quebrar essa crença, né, do Peter Pan sem asa, é a gente simplesmente, na verdade, uma forma da gente superar, né? Como que a gente não supera, né? Essa questão do Peter Pan sem asa. É quando a gente desiste, né? E a gente fala, tô ouvindo aqui meu pai e minha mãe falar, o mercado tá difícil, né? Olha aí um monte de gente sendo demitido, será que eu vou inventar moda, né? Será melhor não mexer em time que tá ganhando, né? A gente já não falou isso em algum momento, né? Mas será que não tá na hora, né, de você começar a pensar nessa atuação múltipla, né? E entendendo essas habilidades, entendendo onde você realmente é bom, onde você alcança esse estado de flow, né? E que você pode fazer muito mais. A gente tem falado muito, né, sobre satisfação, felicidade no trabalho.
E o que faz a gente, né, um dos critérios aí, né, que faz a gente se sentir feliz dentro do trabalho é a gente poder olhar pra gente e falar, poxa, eu contribuo, né, eu tenho voz aqui no meu ambiente, as pessoas me ouvem, eu posso falar abertamente sobre, né, minha opinião, né, e sugerir um projeto. E aquilo tudo flui, né? Eu já trabalhei em times onde fluía que nem água, sabe? Assim, era uma coisa tão gostosa, né? Porque chegava uma demanda e cada um tinha o seu pacote de habilidades e cada um pegava aquilo, fazia a sua parte e as coisas aconteciam de uma maneira muito natural, sabe? Então, esse olhar, né, pra gente conseguir fazer esse desenho, né, dessas melhores habilidades realmente vai fazer toda a diferença. E a gente precisa, né, de alguma forma entender essas nossas habilidades, né, e muitas vezes não é muito fácil, né, a gente entender o que a gente é bom. Como eu disse ontem na live, né, grande parte dos alunos, né, clientes da DTFlex são profissionais que trabalham, né, ou trabalharam em multinacionais e startups, então que tem ali um pacote de habilidades, foram expostos a muita coisa acontecendo, né, então entrega de muitas metas, dando savings, né, reduções aí de dinheiro significativos para a empresa. Então, assim, voltando nesse ponto da gente, como é difícil em alguns momentos a gente saber quais são as nossas habilidades, né? Então, hoje, falando um pouquinho, né, do programa do design tático aqui da DTFlex, a gente tem uma metodologia onde a gente consegue coletar todos esses seus dados de carreira, sejam dados de carreira, né, profissionais, mas dados pessoais também. E baseado nisso a gente consegue, né, gerar aí um diagnóstico, né, a gente chama de assessment, e a gente monta, né, esse plano personalizado, né, que a gente chama aí de MVP de carreira, né, que é uma terminologia muito usada em tecnologia, né, que é mínimo produto viável, porque a gente, como o mundo está mudando, a gente está mudando o tempo todo. Então a gente tem um MVP para a gente experimentar como é que vai ser esse desenho da nossa rota. Então, quando a gente olha, né, para esse nosso pacote de habilidades, a gente pode olhar, e é engraçado até porque eu falo isso, né, quem participa dos programas, e fala assim, ó, a gente vai analisar seus dados e a gente vai ver, não tem aquela fala, aquela vida como ela é, aqui na carreira como ela é, né? Gostando, ótimo, não gostando é essa que você tem e agora vai ter que correr atrás, né, para aprender coisas novas, fazer upskilling, reskilling e desenhar uma rota diferente. E aí a gente está aqui realmente, né, para te ajudar a desenhar essa rota. E aí no final, né, da gente chegando aqui no final dessa live hoje, né, assim, alguns pequenos passos, né, que vocês podem seguir para quebrar essa questão, né, de estar sem asas, né, de pensar em algo legal, mas ao mesmo tempo falar, não, vou desistir, né, porque é mais fácil às vezes desistir, porque sonhar exige, né, energia, exige movimento, né, você vai ter que sair ali da zona de conforto. Então, o primeiro ponto para que essa roda, né, comece a girar, é você primeiro tirar o preconceito, né? Então, assim, porque isso aqui não vai dar dinheiro, porque isso aqui não é legal, porque, isso aqui é, né? A gente tem vários preconceitos, porque eu tô, já passei da idade de fazer isso, porque aqui na minha cidade não tem essa oportunidade, tem 1 milhão de coisas, né? Que isso aí já tá tudo impregnado da nossa cabeça, aí a gente consegue falar em 2 minutos. Então, quebra o preconceito. Segundo ponto, banque o seu desejo de mudança. Então, assim, lembra que a gente falou lá das vozes, né, que podem vir e falar, não, eu vou mudar, né? Para mim é importante, né,
para que eu esteja trabalhando minha empregabilidade no mercado de trabalho futuro, eu preciso ir atrás de novas atuações. Eu não posso ficar só fazendo uma coisa e ficar refém, né, da onde eu trabalho, mesmo que o meu trabalho seja maravilhoso, né? É importante, não necessariamente a gente troca, né, ou faz uma transição de carreira quando a gente está infeliz, né? Quando a gente tá infeliz, lógico que dá um impulso a mais, né? Pra falar, nossa, não aguento mais aqui, né? Tô pagando com a minha saúde mental, não tá rolando. Vou atrás de um outro canto. Mas às vezes você pode estar super bem e falar, não, eu quero, né? Como uma escolha. Então, assim, banque, né? Então, se você quer começar a fazer um curso de gastronomia, banque, né? E, de novo, não precisa largar tudo. Siga em paralelo, né? Cuide de você, cuide do Flex. A gente traz aqui na DT Flex um olhar muito humanizado para as carreiras. Então, assim, aqui nenhum aluno vai começar, a gente acelera, né? Mas nenhum aluno vai entrar aqui no processo e a gente só vai ver a carreira dele. Não, a gente vai ver a vida flex dele. A gente vai ver se ele é casado, se ele tem filho, como é que tá a situação, né? Se ele tá bem, se ele está se sentindo bem, se ele tá com burnout, se ele tá sem burnout. E a gente tem esse olhar, né, de todas essas vertentes pra gente montar um plano que faça sentido, né? Porque não adianta nada, imagina que eu acelero pra caramba na minha carreira e todas as outras áreas da minha vida tudo capenga. Aí chega aquelas histórias, né? Que fala, nossa, cheguei, consegui chegar ao topo, mas paguei um preço muito caro. E hoje a gente não precisa mais fazer isso. É por isso que tem que ter esse olhar humanizado e esse olhar flex. E aí quando a gente tem traz, né, essa questão da humanização, fica mais fácil também a gente bancar essa mudança, né? Porque é uma mudança que é muito sustentável, né? Que você realmente vai conseguir dar conta de fazer todas essas etapas. E aí, então, primeiro que a gente falou, né? Tirar o preconceito. Segundo, bancar o seu desejo, o seu sonho, né? Então, colocar a sua asinha do Peter Pan e falar, opa, agora eu vou voar, né? Mereço voar, quero voar, vou montar meu plano. Entender seu pacote de habilidades, né? Entender a sua carreira como ela é, boa ou não, precisa melhorar ou não, né? Ou precisa melhorar ainda mais. E realmente montar um plano, né, que você consiga colocar em prática, né, que você vá para a experimentação, né. Ontem a gente falou um pouco lá na live do Harry Potter, das vezes a gente ficar estudando, pegando certificado, um monte de coisa e na verdade você não coloca nada em prática, né. A grande sacada, né, que é essa questão de ser ágil dentro de um mercado que está em transformação, é a gente aprender a aplicar. Tem algum ponto, gente, que vocês estão tendo de insights aí? Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais algum comentário. Que vocês, sabe, tiveram alguma sacada que fez sentido? Contem aqui pra mim. E assim, contextualizando, né, essa sequência de lives que a gente está fazendo. Então, a gente tem live até nessa semana toda, até sexta, e na segunda que vem, né, um aquecimento aí para um webinário que a gente está fazendo. Isso aí, Edu, empolgability na veia. É isso aí, vamos experimentar o inédito sem medo de ser feliz, é isso mesmo. Quem não conhece, né, o Edu é super do time do empolgability, né? A gente tem essa palavra, né, que fala muito no mercado de trabalho, né, de accountability e tal, e aqui a gente até brinca, né, ó, não vem com desculpability, com reclamability, porque aqui é a turma da empolgability, né, a gente tá aí animado pra fazer acontecer. E aí, então, acompanhem, né, essas lives que vão estar acontecendo para vocês participarem desse webinário. Eu tô vendo aqui para talvez fazer no dia 25 de março, num sábado, para que mais pessoas consigam participar.
A lá, falando, melhor palavra, empolgability. E lembrando, gente, não foi eu que criei essa palavra não, viu? Eu ouvi um dia, né? Então quando eu falo de empolgability, até nos meus slides eu coloco autor desconhecido, mas a gente usa muito aqui porque reflete, né? Esse nosso desejo de fazer acontecer. Então fiquem atentos nessa programação para que vocês participem das lives, dos webinários. Eu tô abrindo também espaços na minha agenda para a gente fazer sessões estratégicas gratuitas, tá? Então você estratégica. Aqui, eu vou repetir o que eu tava falando, tá, gente? A gente agora tem sessões estratégicas que são 30 minutos comigo, né, para você contar sobre o seu momento de carreira e a gente mostrar aí quais são as soluções da DT Flex. Sendo cada vez mais alto. Aí com as asas, né, totalmente livre, construindo realmente novas carreiras, novas oportunidades, ampliando nossas habilidades, né, e a gente levando o que a gente tem de melhor, né, a nossa singularidade para esse mercado. E o principal, né, gente, eu comentei isso ontem também, acho que eu vou salientar, né, nessa sequência de lives, levar o que é humano nosso, né, o que é singular da nossa habilidade, né, da questão do essencial, porque tecnologias estão vindo, né, estão aí, elas são muito rápidas, né, a gente tem visto aí o chat GPT, né, hoje inclusive saiu a 4ª versão do chat GPT, já com coisas novas. Tem muita coisa pra gente aprender ainda sobre essas tecnologias, principalmente com o desenvolvimento da nossa humanidade, né, das habilidades que são essencialmente humanas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu acompanhar inteiro, amanhã, né, logo a gente libera aqui a live no feed. Amanhã temos a live do profissional iFood. Outro tema também muito legal, né? Inclusive vocês votaram, essas 3 primeiras lives foram as vencedoras lá nos stories. E vai ser muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada pelos comentários, né? E a gente segue juntos aí nessa trilha, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.